persona? Persona para isso, idade, sexo, desafios, medos e por aí vai? Então, se eu te falar que para contratar também você precisa definir a sua persona, você acreditaria nisso? Pois bem, para desenvolver todo o programa de Employer Branding na sua farmácia e também a gestão de pessoas e retenção de talentos, você precisa conhecer muito bem o seu possível candidato que se tornará o seu colaborador. Não estou falando sobre aquelas informações básicas que normalmente a gente coloca dos requisitos da vaga, que envolvem bastante a parte dos hard skills. Estou falando dos soft skills e muito, mas muito mais do que habilidades comportamentais. E aí, pirou a cabeça, bagunçou um pouquinho? Calma que eu vou te ajudar nesse vídeo. Eu sou a Jéssica Cremon, parceira de negócios, a guardiã da sua farmácia, especialista em comunicação, marketing, employer branding e ajudo você a desenvolver uma comunicação, um posicionamento de marca e uma cultura organizacional mais sadia e feliz. Então bora lá lembrar de algumas coisas que nós já falamos aqui no canal, por exemplo, o DNA do seu negócio. Através do DNA do seu negócio, você vai criar um propósito em 2 parágrafos, como exemplo que eu vou deixar aqui para vocês a partir de agora. Então eu vou ler para vocês aqui como é que ficou. O propósito dessa farmácia, ele é mais amplo, não é só focado naquilo que eles querem vender para os clientes. É focado também na proposta única de valor de transformação que eles vão gerar nos colaboradores. Então ficou assim: através da transformação do estado de saúde dos nossos pacientes, ajudamos a sociedade a se tornar mais longeva, porque o objetivo inicial é promover saúde e trazer essa educação para a saúde nos clientes. E o segundo parágrafo ficou resumido basicamente um pouquinho em relação ao cliente e também ao colaborador, ou seja, pessoas saudáveis e realizadas são mais felizes e vivem mais. Qual que é a proposta aqui? Se o colaborador ele está no ambiente de trabalho, que ele gosta do que ele faz, naturalmente ele vai ser mais saudável e também vai ser mais feliz. O cliente final, se ele tiver conhecimento sobre como prolongar a vida dele com mais saúde, também ele terá saúde e será mais feliz. Entenderam a ideia? Com base nesse propósito, você vai definir o público-alvo que você vai informar sobre a empresa, que você vai falar sobre essa vaga de emprego. Ou seja, público-alvo é aquele grupo de pessoas que tem as mesmas características e os mesmos interesses, objetivos e desafios. Um público grande de pessoas com esses mesmos objetivos. A partir desse público, tendo essa definição, fica mais fácil para a gente definir qual linguagem que a gente vai utilizar na divulgação dessa vaga para atrair o candidato ideal. Um exemplo: jovens de 18 a 20 anos que estão iniciando no mercado de trabalho, né? Eles têm dúvidas sobre qual carreira seguir, eles estão em busca de empresas que oferecem políticas de crescimento profissional e desenvolvimento profissional. Se a sua farmácia tem como objetivo atender esse público, você vai criar uma comunicação, vai criar uma persona única para esse público. E já eu explico o que é essa tal de persona. Segundo exemplo, de 20 a 35 anos, um público que está no nível técnico ou nível superior, que já tem experiência profissional e que busca o quê? Uma empresa que ofereça oportunidades de crescimento, não só profissional, como de salário também. Estão em busca de fazer a carreira acontecer de uma forma diferente do que aquele público jovem que está iniciando no mercado de trabalho. Observe que agora você tem o propósito do seu negócio muito bem claro, estabelecido, e tem também o seu público-alvo. Porém, para a gente conseguir identificar o perfil ideal e criar uma comunicação que consiga atraí-lo, você precisa ter o quê? A persona, ou seja, uma pequena amostra desse público-alvo. Toda persona tem uma dor, um prazer, um desafio e deseja uma prova social de algum produto que deseja comprar. Todo mundo faz isso, eu faço isso e você também faz isso.
Então, o colaborador também tem as mesmas coisas. Ele está desempregado, precisa pagar as contas, precisa pagar a faculdade, precisa se desenvolver profissionalmente. E ele também busca uma prova social daquela empresa que ele pretende enviar o currículo ou trabalhar lá, para saber se ela está congruente com os valores dele também. Saber qual que é a proposta dessa empresa, como que ela trata o colaborador, o que ela vende, qual é o manifesto dela como marca. Foi o tempo em que as empresas trabalhavam apenas para o seu próprio lucro. Hoje não mais. Elas trabalham também para desenvolver os seus colaboradores e gerarem prosperidade na vida dos seus colaboradores. Pelo menos essa deveria ser uma troca óbvia, sabe? Só que nunca foi manifestada pelo RH e o marketing como tem acontecido nos dias de hoje. Além desse modelo que a gente acabou de criar aqui, que eu mostrei para vocês, tem um segundo modelo de propósito que está relacionado à proposta única de valor, ou seja, a proposta da sua organização, da transformação que ela vai gerar nas pessoas que forem trabalhar com você. Então eu vou deixar aqui um modelinho também que eu fiz para essa empresa. A gente também criou todo um modelinho de branding, né, de valores, de acordo com a missão, para conseguir criar e chegar aqui nesse parágrafo que vocês vão ver. Qual que é o propósito? Promover a transformação da nossa equipe através da educação corporativa, gestão de pessoas, retenção de talento humanizada, desenvolvendo uma cultura organizacional fundamentada nos pilares de qualidade, produtividade, sinergia e compromisso com os nossos clientes internos e externos. A partir desse propósito, eu começo a utilizar tudo que eu tenho no público-alvo para definir a minha persona da organização, com foco no colaborador. Então, bora agora identificar essa persona que seria o perfil ideal para sua vaga. Tô deixando aqui para vocês no vídeo a tabela que eu utilizo para conseguir refinar o público-alvo. Então, como é que funciona essa tabela? Eu adaptei uma ferramenta de copy usada para desenvolver textos persuasivos nesse modelo que está aqui na tela. A tabela vai ter 4 colunas. Uma coluna de dor, uma coluna de prazer, uma coluna de evidências e fatos da sua organização e uma coluna de benefícios, assim como eu estou mostrando aqui para vocês. Então, na coluna de dor, você vai colocar as possíveis dores desse público-alvo jovem ou desse público-alvo adulto ou aquele outro público que você definiu aí. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei as seguintes dores. Sobreviver, todo mundo busca o emprego para sobreviver. É a base. Lembra lá da pirâmide de Maslow? Lembra? Então, é a mesma coisa. Sobreviver, ou seja, ter as suas necessidades básicas supridas. Até aí tudo bem. Segunda dor, pagar o aluguel. Normalmente quem é mais experiente, quem é casado, né? Ou quem na verdade é solteiro, mas já vive de uma forma mais independente e não tem uma casa, ele tem que pagar o aluguel, senão ele vai ser despejado, né? Então, pagar o aluguel. Terceira dor, estudar e pagar a faculdade. Também é uma dor comum no público que tem experiência e no público jovem. Desenvolver aí profissionalmente. Basicamente, todo mundo quer se desenvolver profissionalmente. Dificuldades para conseguir emprego. Quem nunca teve dificuldade para conseguir emprego? Pegou uma crise lascada aí, ficou 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu já selecionei pessoas que ficaram basicamente 3 a 4 anos desempregadas. Não é brincadeira não, né? Então essa dor também é uma dor muito comum. Outra dor, falta de oportunidades de crescimento no emprego atual. Às vezes o seu público-alvo, aquele que é mais experiente, também aquele jovem que está no primeiro emprego, ele não vê oportunidade na empresa que ele está naquele momento. Então ele começa a fazer o quê? Entregar currículo para conseguir uma outra oportunidade. E isso também é uma dor. E aí eu coloquei mais 2 que também são comuns, tá? Que é adquirir experiência na área. Vamos supor, você vai contratar um farmacêutico, né? Que tá estagiando, tá naquela fase que precisa começar a desenvolver uma experiência no laboratório. Então ele também tem essa dor. E por último, que é a dor daquela pessoa já experiente, que trabalha longe de casa, que tá cansado do bendito do transporte público.
Isso também é uma dor muito comum. Agora a tabela do lado do prazer, para vocês entenderem que uma coisa está totalmente ligada à outra. Se eu quero sobreviver, logo o meu prazer é ter dinheiro para alimentação, para o lazer, para o vestuário, assim como eu coloquei na tabela. Logo, o meu prazer é ter uma casa própria, comprar um terreno, comprar um apartamento. Então eu preciso entender esses links das dores com os prazeres para eu deixar muito claro qual é o meu perfil ideal de candidato na contratação. E por aí você vai seguindo em todas as dores conforme eu coloquei na tabela. Agora nós vamos para as outras duas últimas tabelas que tem a ver com a solução. Um lado eu coloco as evidências, os fatos. Lembra que eu falei no início do vídeo sobre a prova social? Então, esse colaborador vai buscar uma prova social, vai pesquisar sobre a sua empresa. E aqui nessa coluna nós vamos colocar justamente isso, as evidências, os fatos que comprovem a sua proposta única de valor. Então, nesse modelinho que está aqui na tela, eu coloquei o seguinte: uma empresa que acredita na educação como ferramenta de transformação social. Bom, o segundo fato e a segunda evidência: através do medicamento manipulado é possível transformar a saúde das pessoas. Isso é uma evidência muito bacana que o colaborador, quando ele entender isso, ele vai ver que você vai oferecer a ele uma nova oportunidade de ter um trabalho com significado muito maior do que ele tem naquele momento. E mais um exemplo aqui que é promover um espaço para inovação e aprendizado através do programa AAC. No caso, essa empresa é uma única empresa que tem dentro da farmácia um programa de desenvolvimento humano chamado Acompanhar e Conduzir. Então eu preciso ter isso muito claro na divulgação da minha vaga para o colaborador se encantar. Aquele colaborador que deseja se desenvolver profissionalmente. Entenderam? Vamos agora olhar então para os benefícios relacionados a essas evidências e fatos. Então, por exemplo, aqui, uma empresa que acredita na educação. Eu coloco como uma empresa que estimula a educação e a formação dos seus colaboradores. Então, aquele colaborador que tem uma dor de se desenvolver, que gosta de estudar, que quer uma empresa que ofereça isso, quando você colocar isso na sua comunicação, ele vai se identificar e vai ver que é um grande benefício para ele. Através do medicamento manipulado, eu coloco como benefício para ele que ele vai ter um propósito. Não, eu acho que eu já falei isso, mas beleza. Através do medicamento manipulado, a gente promove saúde, transforma as pessoas. Então, como benefício, eu vou mostrar para ele que ele vai ter um significado diferenciado. É que eu não estou desmerecendo as outras profissões, mas aqui eu trabalho com saúde, eu trabalho com a mudança de autoestima, com a oportunidade de reviver em caso de alguns pacientes que passam por situações muito delicadas em relação a doenças. Então aqui eu coloco um outro significado que ele não teria se ele fosse trabalhar, por exemplo, numa fábrica de sapato. O último fato e evidência que eu comentei que é um diferencial dessa empresa: ela estimula o aprendizado e oferece o reconhecimento pela evolução profissional, porque o programa AAC é uma maneira de reconhecer também aquele colaborador através do conhecimento que ele adquire dentro da empresa de forma gratuita. Tendo feito tudo isso que eu acabei de falar, você vai pegar a sua tabela, os requisitos da vaga, vai pegar as normas da empresa, as políticas de contratação, o propósito que você definiu agora aqui junto comigo e vai criar a sua comunicação persuasiva linda, maravilhosa para atrair esse candidato. Mas aqui nesse vídeo você não vai conseguir fazer isso. Por isso você precisa ir rapidinho aqui na nossa playlist e acessar o vídeo Como Criar uma Comunicação que Atraia o Candidato para sua vaga. Bora lá então? Vamos colocar a mão na massa e eu quero saber depois como é que foi essa experiência, tá bom? E aí, essas dicas foram úteis para você, dono de farmácia e gestor de RH? Então vamos lá agora deixar o link aqui. Que link? É like! E aí, gostou dessas dicas? Esse conteúdo foi útil para você?
Eu tenho certeza que foi sim, porque eu pratico isso no meu dia a dia na farmácia de manipulação também. Se você gostou, é simples, é só se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos, ativar o sininho e deixar aquele like bem especial. E se preferir, compartilhe esse vídeo com os outros parceiros aí da farmácia para que a gente consiga fazer um novo movimento